O Sr. Zalman estava nos explicando o significado mais profundo do versículo bíblico 6 dias você irá trabalhar, que se refere também a um trabalho espiritual no plano terrestre, cumprimento de mitzvot práticas com o intuito de trazer maior revelação divina aqui nesse mundo, e como nos ensina as bênçãos, o teor da bênção que proferimos antes de cumprir uma mitzvah, que essa mitzvah nos foi ordenada por Deus, e já que se trata de uma mitzvah dele, mitzvotav, seus preceitos, porque isso expressa a sua vontade, aquilo que representa o seu prazer, no momento que temos o privilégio de satisfazer a vontade divina. Cumprindo a mitzvah, com isso desencadeamos o prazer divino, e isso atrai maior revelação espiritual aqui no plano terrestre, começando por nós mesmos, dentro da nossa alma, e se expandindo pelo mundo afora também dentro da matéria. O Rebbe estava nos dizendo que esse é o significado também do versículo bíblico que diz Sheshet Yamim Ta'aseh Ma'asecha. 6 dias você irá fazer o teu trabalho, você irá agir e fazer aquilo que você precisa. Isso envolve, no trabalho agrícola, literalmente, que se refere à Torá, cultivar o terreno, arar, semear, etc. Mas no sentido mais profundo ele nos diz que isso se refere a arar e semear espiritualmente falando. E como a gente já viu, isso seria o cumprimento das mitzvot práticas realizadas nos dias da semana. Nós vimos o alcance dessas mitzvot, o efeito que elas desencadeiam, o efeito cósmico, elas despertam uma revelação maior do prazer divino. A vontade de Deus, o propósito da criação, de ter uma morada, uma habitação, de ter uma revelação da essência divina estar revelada mesmo aqui nesse plano inferior. Isso ocorre, a gente desencadeia e atrai através do cumprimento das mitzvot na prática. Ele nos diz, esse é o sentido então de Sheshet Yamim Ta'avot, 6 dias você irá trabalhar. Ou Ta'aseh Ma'asecha, você vai fazer e agir no sentido de realizar aquilo que você precisa. Então, o que se refere a essa feitura, o que nós estamos fazendo espiritualmente nos 6 dias da semana, as mitzvot de ordem prática. Fazer as mitzvot, ou seja, implementar, colocar na prática as mitzvot. E a partir disso, então, a gente entende a ênfase do versículo da Torá. 6 dias, ta'aseh ma'asecha. Você vai fazer aquilo que precisa ser feito. A Torá fala e enfatiza o conceito de fazer. Bayom HaShvi, no 7º dia, Tishbot. Você irá descansar, se abster de fazer. Que assim você vai repousar, e não só você, mas até o teu animal, teu boi, teu burro, os animais que puxam o arado, que ajudam no cultivo da terra, etc. Então, nos explica o Alter Rebbe essa ênfase da Torá em Ta'aseh Ma'asecha, fazer o que precisa ser feito. Então, com isso a Torá vem nos esclarecer que o principal trabalho, o serviço espiritual nosso nos 6 dias da semana consiste em fazer, ou seja, cumprimento das mitzvot práticas, fazer acontecer aqui no plano terrestre, o cumprimento, implementação das mitzvot, que isso é chamado de fazer, de ação prática. Como diz a Torá, o Shmartem Vasitem, vocês irão guardar os preceitos para fazê-los. Fazer acontecer, fazer realizar. E na sequência do versículo, a Torá nos diz, o Bayom HaShvi Tishbot, no 7º dia você irá repousar, descansar. Em outras palavras, Hainu Sheshvitat Shabbat Yashvita Mecharisha Uzriya. Assim como no sentido literal, quando chega o 7º dia, o descanso do Shabbat está associado com o se abster de arar, cultivar e semear, os trabalhos que são feitos, puxados pelo burro, pelo boi, etc. Diferente dos dias da semana. Então, esse é o contraste, essa é a ênfase da Torá. Quando a Torá nos enfatiza, Sheshet Yamim Ta'avot, 6 dias você de fato, não só que você pode trabalhar, você deve trabalhar. E trabalhar
para preparar a colheita, trabalhar no cultivo da terra, em arar e semear, até depois chegar a hora de colher. Mas quando chega o dia do Shabat, daí você se abstém de arar, de semear e de colher também. Você deve descansar disso. Não arar, não semear e tampouco colher. Porque que a avodah de Kiyum Mitzvot Masiot, porque esse serviço espiritual relacionado com o cumprimento das mitzvot de ordem prática, que nós vimos que o efeito e resultado desse serviço consiste no quê? Atrair mais revelação divina ao mundo. Isso traz um acréscimo de bênçãos. E esse também é o motivo da bênção prévia, anterior ao cumprimento da mitzvah. Porque com cada mitzvah nós estamos atraindo mais luz e revelação divina e, portanto, com isso nós estamos atraindo mais bênçãos divinas para o mundo. Um fluxo maior de energia divina, energia vital, que se traduz em todo tipo de formas de bênçãos aqui no nosso plano terrestre. Isso é chamado de semear, como nós falamos. Ao cumprir cada mitzvah de ordem prática, estamos semeando espiritualidade no mundo. Estamos semeando e atraindo revelação de luz divina. Também o ato de arar, ele vai nos explicar que isso está relacionado com os 6 dias da semana, ele vai nos falar mais em seguida. Porém, quando chega Bayom Hashvi'i, quando chega o 7º dia, o Shabat, diz a Torá, Tishbot, também no sentido espiritual, você deve descansar. E nos diz a Torá, por quê? Que vos Shabat Mikol Melachto, porque nesse dia Deus, o Criador, também se absteve, entre aspas, descansou de todo o trabalho. Porém, aqui logo vem a pergunta, logo vem a questão, de acordo com a explicação mais profunda, o significado místico do versículo, que 6 dias você irá trabalhar, que isso se refere ao trabalho espiritual também, aqui na Terra, cumprimento de Torá e Mitzvot. Então é necessário entender o que significa que no Shabat você vai descansar. Será que no Shabat a pessoa está isenta de cumprir Mitzvot? De forma alguma. Pelo contrário, até na nossa reza de Shabbat nós pedimos a Deus Kadesheinu bemitzvotecha, nos santifique com as tuas mitzvot, etc. Então, qual seria a explicação do significado místico e espiritual de que no dia do Shabbat nós descansamos? Descansamos do trabalho espiritual, do cumprimento de mitzvot. O que significa descansar desse serviço espiritual? Sabido que a pessoa tem a obrigação de cumprir as mitzvot em Shabbat como dias de semana. Então isso que nos explica adiante a seguir o Alter Rebbe, qual a diferença do cumprimento das mitzvot que nós fazemos nos 6 dias da semana em relação às mitzvot que realizamos no dia do Shabbat. דבימות החול, הגם שעל ידי המצוות מעשיות נתעורר הלם עונג העליון לבוא לידי גילוי אור בגן עדן. Aqui ele vai nos explicar que nesse efeito cósmico causado e produzido pelo cumprimento das mitzvot, por cada um de nós aqui no plano terrestre, que isso desencadeia efeitos espirituais maravilhosos em todo o universo. Isso atrai mais revelação divina, isso atrai mais fluxo vital, divino e bênçãos para o universo. Mas existem aqui 2 etapas e 2 fases. Então, por mais que através das... E aí ele começa aqui a nos explicar. E a diferença, o que ocorre nessas 2 fases é a diferença da nossa postura, do que acontece em termos espirituais nos 6 dias da semana e o que acontece no Shabbat. Então, quais são as 2 fases nesse desencadeamento de revelação divina produzido pelas mitzvot? Então, de fato, quando cumprimos mitzvot práticas, isso desperta o prazer divino, aquele prazer divino que estava encoberto, oculto. Ele vem à tona, ele se revela através do cumprimento das mitzvot. As mitzvot estimulam e provocam a revelação. O cumprimento das mitzvot, o cumprimento da vontade de Deus estimula e revela esse prazer divino que está por trás das mitzvot. Isso traz uma revelação, isso vai trazer uma revelação divina maior, começando pelo Gan Eden, pelo plano espiritual, o chamado paraíso celestial.
Mikol Makom, contudo, apesar disso, Adain lo ba mamash lidei gilui ad hashabat, todas as mitzvot que nós cumprimos durante a semana, elas provocam esse estímulo, elas despertam esse prazer divino, mas isso ainda fica retido num plano celestial, num plano espiritual, sem se concretizar, sem se manifestar aqui no plano terrestre. Elas só vão, o efeito das mitzvot, isso fica como guardado, retido. Isso só vai se revelar, se vai se expandir, vai se manifestar de forma explícita somente no Shabbat. Então, na realidade, durante a semana nós estamos acumulando espiritualidade, mais uma espiritualidade, através do cumprimento das mitzvot, através da feitura dos preceitos, da realização dos preceitos práticos. Mas o efeito e resultado daquilo que estamos produzindo ainda fica retido, encoberto e oculto. Quando isso vai se revelar? Somente no dia do Shabat. No dia do Shabat, quando o universo todo tem uma elevação, como a gente tem explicado, as nossas almas se elevam a uma espiritualidade extra-adicional, uma alma adicional, etc. Então, no dia do Shabat, essa revelação divina do que foi produzido através das nossas mitzvot no decorrer dos 6 dias da semana, isso então vem à tona de forma revelada. Ela, o Muhan Veomed Lavolidei Gilui Veadainu Behelem, mas durante os 6 dias da semana, aquilo está retido, está pronto para se revelar e se manifestar, já foi capitalizado, já foi produzido. Mas, por enquanto, ele ainda não se revela de forma manifesta. Ele permanece, esse efeito das nossas mitzvot, durante a semana, ele permanece oculto, permanece encoberto. Então, de fato, nós desencadeamos esse prazer divino com o cumprimento das mitzvot. Mas isso não significa que imediatamente, instantaneamente, isso já surta efeito, produzindo revelações no mundo, ou particularmente na alma da pessoa, que a alma da pessoa se energiza e se fortalece. Então, isso não é sentido no ato, logo depois do cumprimento da mitzvah. Isso fica capitalizado, guardado em conta, quando isso vai se revelar e se manifestar, só numa etapa posterior. Quando essa etapa posterior? Na chegada do dia do Shabat. Então, isso que ele nos explica aqui, que o cumprimento prático das mitzvot, que ocorre durante a semana, ele desperta e estimula o prazer divino com o cumprimento da sua vontade. Isso significa que o nosso cumprimento de Torá e mitzvot, nosso cumprimento da vontade divina, despertar do prazer divino, causa de fato uma satisfação acima. Isso significa que se desperta, se estimula o prazer supremo. Então, uma vez que isso causa prazer, por que Deus escolheu ter prazer através do cumprimento desses preceitos específicos? Isso está além da nossa compreensão. Mas assim é o fato que Ele nos ordenou com essas mitzvot, porque essa é a sua vontade. Então, uma vez que, por assim dizer, Deus tem prazer com o nosso cumprimento de preceitos, com isso, esse prazer fica guardado e retido, ele já está capitalizado, foi depositado em conta, mas ainda não pode se sacar. Ele está pronto para se revelar, mas por enquanto ele ainda não se manifesta. Ele ainda não se manifesta na prática, mesmo na nossa alma, nos elevando, nos fortalecendo espiritualmente, e na verdade até mesmo para as almas no plano superior, no Gan Eden, esse efeito ainda não é revelado. Muito menos para as almas incorporadas aqui no mundo físico. Ele não é revelado até o dia do Shabat, até chegar o dia do Shabat. Porque nos dias da semana, essa revelação suprema, ela permanece ainda, não há clima para ela se revelar, não há ainda aptidão por parte do mundo material e até por parte das nossas almas para conter essa revelação, para internalizar todo esse efeito. Apenas o que se diz, mas esse nosso trabalho
realizado durante a semana com o cumprimento das mitzvot, nos torna alinhados com a espiritualidade e com a divindade, o que isso vai nos preparando, nos tornando aptos e habilitados para mais tarde, quando chegar o dia do Shabat, com a elevação do Shabat, a gente poder conter isso de forma profunda dentro de si, internalizar esse efeito de forma revelada, de maneira que isso se manifeste na nossa alma, a gente vivencie uma espiritualidade maior, superior, e traga essa revelação para o mundo também.